Aleluia. Quão grande és tu, Senhor. Sobre tudo que vier, tu és maior. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Amém. Você pode ocupar o seu lugar. Deus continue nos abençoando, como tem nos abençoado até este momento. Só espero que você não se deixe dominar pela tentação de dormir. Na igreja eu não me importo quando as pessoas dormem. Um professor de medicina estava dando uma entrevista, ele disse: normalmente nas minhas aulas teóricas, os alunos chegam cansados, muitos depois de um plantão, então muitos cochilam. Eu não me importo, eu prefiro que ele descanse e que depois esteja em condições de aprender, porque forçar uma pessoa com sono a ouvir algo é desumano. Mas você hoje já dormiu bastante, né? Na primeira palestra, na segunda. Então não há desculpa. Aquela voz mansa assim do professor Valnei, tá, né? Eu dei umas cochiladas, né? Mas eu espero que você se mantenha alerta. Esta vai ser a nossa última palestra, a gente vai terminar um pouco mais cedo. Mas eu gostaria de pedir a você um exercício de memória. Dizem as estatísticas que normalmente uma pessoa retém 20% do que ouve. É um dado estatístico. 20% do que ouve. E diz mais, que estes 20% permanecem na memória durante cerca de 10 dias. Depois de 10 dias, você começa a perder detalhes do que ouviu. Isto, se não ouvir antes dos 10 dias, algo mais interessante do que aquela primeira palestra. Aí você vai esquecer da primeira palestra e vai ficar pensando na segunda palestra. Mas se ouvir outra coisa melhor ainda, você vai esquecer a segunda palestra e vai ficar pensando na terceira palestra. Isso se você for uma pessoa atenta. 20% a gente guarda. Então eu espero que você esqueceu já da primeira. Eu me lembro de uma situação que aconteceu lá em São Paulo, na cidade de Osasco. Eu estava assistindo uma cerimônia lá num clube lá da cidade, que estava homenageando um velho pastor, um líder da localidade ali. E ele ia receber uma comenda. E chamaram várias pessoas para falar do pastor. Ele fazia parte do conselho de pastores lá de São Paulo. E chamaram depois uma filha para dar testemunho do pai, né, que estava sendo honrado. E uma das coisas que aquela moça disse ficou marcado na minha memória, no meu coração. Ela disse: meu pai fez coisas muito importantes no ministério, aí contou uma série de situações, mas uma coisa nunca se apagou da minha memória, disse ela. É que quando eu levantava-me de madrugada e passava pela porta do quarto do meu pai,
para ir ao toalete. A única visão que eu tinha era de duas plantas de pés branquinhas, voltadas para a porta. Essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Meu pai, ajoelhado, orando por nós. Hoje nós ouvimos falar sobre oração, a importância da oração. Veja, durante a história de um pastorado, ele não pregou para a filha, não falou, mas o testemunho de entrar no quarto à noite, de madrugada, interceder como Jó fazia pelos seus filhos, isso marcou a vida daquela mulher, daquela filha, daquela senhora. Eu espero que você tenha guardado muito do que foi falado sobre oração nesta manhã. É muito importante. Do que foi falado hoje com o nosso querido bispo Volney, a respeito destas crises que todos nós sofremos. Quando ele disse a crise dos 40, eu disse, eu estou sofrendo dela. Quarenta vezes 2. É verdade, nós passamos por muitas situações difíceis, delicadas, e nós esperamos que este encontro de homens, 12º, traga algum benefício, que não sejam apenas palestras, que vão ser certamente esquecidas. Se você me perguntasse qual foi a mensagem que o irmão pregou o ano passado, eu não me lembro. Eu não me lembro, sinceramente eu não me lembro. Você se lembra, bispo? Qual foi a temática do ano passado dos homens? Hein? Pois é, eu nem me lembrava disso, tá vendo? Mas que alguma coisa fique enraizada na sua alma, no seu coração. Amém, queridos? Amém? Eu quero convidá-lo a abrir comigo em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Frutificando em tempos de crise. Diz-nos esta parábola de Jesus, a partir do versículo 6. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Que Deus, mais uma vez, nos ajude, nos abençoe, nos ilumine, através desta palavra tão inspirada do nosso querido doutor Lucas, registradas aí num dos momentos em que Jesus falava de um dos ensinos preciosos que nós vamos comentar nesta nossa curta reflexão. Eu fiquei assustado com a fluência dos nossos 2 bispos, né? Pregaram 1 hora e 5 minutos, eu fiquei, meu Deus, eu vou pregar 5 minutos, né? E orar mais 3, eles pregaram 1 hora, com uma facilidade, eu fico com inveja. Algum dia eu ainda vou chegar lá. Queridos, qualquer texto que você leia na palavra de Deus, qualquer texto, qualquer livro que você abrir, você vai se deparar com problemas, com situações que se repetem, que podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Por quê? Porque o nosso tempo não é diferente dos tempos bíblicos. Nós estamos vivendo há milhares de anos
depois destes acontecimentos. Mas as situações parecem serem as mesmas. Os problemas podem diferir em sua natureza ou talvez nos nomes que nós damos a eles hoje, mas em essência são todos parecidos. Todos eles retratam situações que nós vivenciamos nos dias de hoje. Ao folhear a Bíblia, você vai perceber que muitas das descrições que estão contidas nestas páginas não são estranhas, não são novidades para nós, não nos causam nenhum impacto, nenhuma perplexidade. São coisas tão naturais que nós passamos muitas vezes por elas sem nos apercebermos. Quando você lê a história de Samaria, o cerco de Samaria, as duas mulheres desesperadas por falta de comida, sem nenhuma opção, sem nenhuma alternativa, resolvem matar os seus filhos, cozê-los, comê-los, para saciar uma fome parcial, porque no dia seguinte estariam com fome. A gente lê isso com uma naturalidade muito grande, mas se você for pesquisar hoje, principalmente nestes noticiários policiais, você vai encontrar coisas muito mais complicadas e difíceis. As situações parecem serem as mesmas. Olhe para a palavra de Deus. O que aconteceu na primeira família? O que aconteceu logo no princípio da criação do homem e da mulher? Nós encontramos ali o primeiro homicídio, um desentendimento. Na verdade não foi nem desentendimento, foi uma ação pessoal de um deles, que não aceitando o que o pai havia recebido de um e de outro, resolve matar o irmão. Isso é coisa comum nos nossos dias. A gente olha para a palavra de Deus, a gente vê, foi citado aqui pelo bispo Volney, a história de José, a inveja, né, de um grupo de irmãos, fez com que ele fosse vendido, tornou-se escravo. A incompreensão de uma pessoa dentro do lar fez com que ela fosse expulsa com seu filho para o deserto. O deserto hoje tem um outro nome, mas são situações que se repetem. O medo de se expor, de ser castigado, de ser punido como estava sendo Jesus, fez com que um dos seus discípulos mais íntimos calasse a sua boca, e quando falou, negou, insistiu que não o conhecia. Os exemplos vão se sucedendo na medida em que nós vamos folheando a palavra de Deus. Viver em tempos de crise foi o lugar comum para todos aqueles que caminharam nas páginas da palavra de Deus. Viver em crise é o caminho normal de todos nós. Se fizéssemos aqui uma avaliação, quem hoje não está em crise, quem hoje não enfrenta uma situação complicada, se alguém levantar a mão, pode chamar aí a funerária, porque essa pessoa está morta. Porque todos nós enfrentamos. As dificuldades são comuns a todos nós. Por essa razão, escolher um tema como este é uma oportunidade de nós retratarmos uma realidade que acontece nos nossos dias, mas também é uma oportunidade que nós temos de nos inspirar e de olhar para as grandes possibilidades que Deus tem colocado à nossa disposição. E nós não podemos fechar os olhos a isto. Há crises, sim, mas há também ação de Deus. Há dificuldades, sim, mas há provisão também de Deus. Há doenças, sim, mas há um Deus que continua curando. Então nós precisamos de ter consciência de que mesmo nesta confusão toda, Deus ainda está no comando de todas as coisas.
Quando Samaria estava naquela confusão tremenda, quando aqueles 4 leprosos resolvem entrar na cidade, tomam uma decisão: se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer de fome. Se nós entrarmos no acampamento, nós vamos ser mortos. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Então vamos tomar uma atitude. Quando eles tomaram essa atitude, Deus já havia precedido a essa atitude. Deus já havia entrado no arraial, já havia confundido os sírios, já havia jogado os arameus para fora. Quando eles chegaram, o acampamento estava vazio. Por quê? Porque Deus age muito antes de nós darmos o primeiro passo. Numa crise, não fique parado, não estacione, não fique curtindo o problema. Tome uma atitude, porque Deus já vai fazer a parte dele muito antes de você imaginar. Ele vai estar na sua frente, Ele sempre está à nossa frente. Eu comentei com os pastores, num dos nossos encontros, uma declaração que eu li na revista Veja de São Paulo, a respeito de um dos líderes que estão aí ele está aí na mídia, e é muito conhecido, e ele estava projetando, diz-nos a reportagem, construir um templo em São Paulo para 14 mil pessoas, uma ousadia em tempos de crise. E ele fez uma campanha para arrecadar 30 milhões de reais para dar início à sua construção. Como não conseguiu, ele fez uma declaração ao repórter que o entrevistava, e ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: em tempos de recessão não há milagres. Eu li aquilo e fiquei assustado e voltei a ler. Em tempos de recessão não há milagres. Eu perguntei: qual é o Deus que esse pastor serve? Qual é o Deus que ele está pregando? Porque na verdade, queridos, é em tempos de crise, em tempos de recessão, em tempos de mares agitados, em tempo de ventos contrários, que nós devemos exercitar a nossa fé em Deus. É na hora em que tudo parece dizer não. Eu estava pregando em São Paulo quarta-feira, aproveitando a inspiração de uma música que cantamos. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Aleluia, aleluia. Quando tudo diz que não na sua vida, há uma voz nos céus encorajando você a caminhar, a avançar, a atravessar com Ele os mares bravios deste mundo, a vencer todas as suas crises, a superar todas as suas dificuldades. Quando tudo diz que não, Deus diz sim. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. É em tempos de crise que nós devemos agir como Davi agiu. Salmo 46, ele levanta a sua voz e diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e ele diz: o nosso auxílio bem presente na adversidade. Deus não está distante, e por essa razão ele diz: não temeremos, não vamos ficar com medo, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração dos mares, ainda que estrondem as guerras, ainda assim eu vou confiar no Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Você pode dizer comigo: o nosso socorro está no Senhor dos exércitos. Aleluia. Você tem um Senhor que batalha por você, que luta por você. Esta parábola que nós lemos, ela traz algumas verdades muito importantes para nós entendermos este contexto de frutificar em crise. Se você a leu com atenção, você vai verificar que, em primeiro lugar, ela fala sobre a paciência de Deus. No contexto, no pano de fundo, nós podemos fazer esta leitura. Fala da paciência de Deus, traduzida através da atitude do dono da vinha, que facultou, que deu, que abriu mais uma oportunidade para que ela frutificasse. Eu quero dizer para você que Deus está sempre pronto a nos dar uma nova chance. Se você falhou, se você tropeçou, se você errou,
Se você fez qualquer coisa que por acaso tenha entristecido o coração de Deus, entristecido o Espírito Santo, saiba que Deus é Deus de segunda chance. E Ele está aqui esta tarde para nos renovar, para nos restaurar, para nos preparar, para fazer com que nós frutifiquemos, mesmo em tempos de crise. Mesmo em tempos de crise. Apóstolo Pedro, dando ênfase a esta verdade de que Deus é paciente, ele diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se Deus não tivesse paciência para conosco, nós não estaríamos aqui. Deus nos aceita, Deus nos acolhe, Deus nos apoia, muitas vezes quando deveríamos ser rejeitados, mas Deus é paciente. Você não consegue esgotar a paciência de Deus, você não consegue, Deus é muito paciente. Mas a parábola nos estimula também, nos ensina a produzir frutos para o reino de Deus, é um estímulo que a palavra nos dá. Este texto de João capítulo 15, verso 16, quando Jesus diz: vocês não me escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês para irem e darem fruto, diz ele, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda aquilo que vocês pedirem, como foi repetido aqui nesta manhã. Ele nos escolheu para que nós pudéssemos dar fruto, e muito fruto. Aleluia. E esta parábola deixa também claro que nós, queridos, nunca devemos ser, preste atenção, radicais em nossas decisões. Nunca devemos ser radicais antes de explorarmos todas as possibilidades que envolvem as nossas crises. Alguém disse: quando você tomar uma decisão, sempre deixe uma porta aberta, sempre deixe uma janela aberta. Nunca tome decisão radical. Há uma história de guerras, de comandantes que mandaram destruir as pontes para que os soldados não tivessem mais condições de retornar, e o projeto era avançar. Tenha cuidado com a radicalidade. Mantenha sempre uma porta aberta. Nunca tome decisões que podem definir radicalmente a sua vida. Não. Esse texto também nos ensina isso. E há um detalhe que para mim é muito importante nesta curta parábola. Jesus aproveitou aqui um princípio que foi estabelecido lá no Antigo Testamento, mostrando a relação que nós devemos ter com Ele no seu reino. Se você pode, encontre Levíticos capítulo 19. Não está no Novo Testamento não, Levítico está lá no Velho Testamento. Encontre Levítico capítulo 19 e veja que passagem interessante, versículos 23 a 25. Levíticos 19, 23 a 25. Diz assim: quando vocês entrarem na terra, preste atenção, e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos, vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas, será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim, a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu não sei se você já leu essa passagem, mas é uma passagem muito interessante, que tem tudo a ver com esta parábola de Jesus. O agricultor da parábola só poderia colher frutos da árvore que ele havia plantado a partir do 5º ano.
O texto nos diz aqui que um homem tinha plantado uma figueira em sua vinha. Já faz 3 anos, diz ele, que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. O agricultor só poderia colher fruto no 5º ano. Ele teve que esperar cerca de 7 anos. E durante 7 anos aquela árvore não produziu nada. 3 anos sem colher, era proibido. No 4º ano, a colheita era para o Senhor. Era considerada uma colheita santa, frutos santos. A partir do 5º ano, o homem tinha então condições de ir e colher o fruto da vinha para comer. E este homem, a partir do 5º ano, foi na sua vinha e não encontrou fruto. Foi no 6º ano e não encontrou fruto. Foi no 7º ano e não encontrou fruto. Por essa razão, ele ficou zangado. Por essa razão, ele dá essa ordem assim tão radical, né? Pode cortá-la, porque ela está ocupando inutilmente a terra. Pode cortá-la. Eu esperei 5 anos. Vim aqui no 5º ano, no 6º ano, no 7º ano, e ela não produziu nada. Aí entra o homem que cuidava da vinha e pede ao dono que tivesse um pouco de paciência e que ele deixasse mais um ano, o 8º ano, para que ele trabalhasse na terra, a fim de que a árvore, quem sabe, produzisse algum fruto. Eu olho para esse texto, queridos, porque aqui há uma analogia. Jesus não está falando necessariamente de árvore, está falando de gente. Está falando de cada um de nós. Para mim, esta figueira estava vivendo um período de crise, um período de não frutificação, um período em que nada dava certo, um período em que ela sofria por não produzir, porque não era uma árvore, ou como foi dito, um arbusto no deserto. Era uma árvore plantada numa vinha, era uma figueira plantada numa vinha. Com certeza essa figueira estava vivendo um momento muito difícil, como nós temos vivido momentos difíceis. Como nós temos passado por situações que têm dessorado, sugado, tirado de nós, muitas vezes, a pouca energia que a gente tem. Quando você faz tudo o que precisa ser feito, quando você se joga, quando você se esforça, quando você exaure as suas forças, quando você molha a camisa do coração na tentativa de resolver um problema e no final você se encontra de mãos vazias, o que você faz? Como reagir? Nós não somos tão fortes, tão capazes, tão poderosos, tão resilientes para fazermos o que precisa ser feito. Das cinzas, reerguer novamente o que foi destruído. É muito difícil. Quantas vezes isso acontece dentro das nossas casas? Situações que escapam das nossas mãos. Quantas vezes isso acontece dentro do nosso trabalho? E para não dizer quantas vezes isso acontece dentro da igreja. Situações que extrapolam e nós não sabemos como agir. Mas eu fiz, eu me esforcei, eu me dediquei. E a frustração muitas vezes vem quando a gente se encontra de mãos vazias. Um detalhe que me chamou a atenção aqui.
Nós não sabemos se esta figueira produziu fruto ou não, depois dessa nova oportunidade. Nesse 8º ano, nós não sabemos. A Bíblia não nos conta que o resultado desta experiência. Esta parábola termina sem sabermos se a figueira foi arrancada, tirada de onde estava, queimada, jogada fora, ou se esta figueira frutificou. Uma interrogação. É como o livro de Jonas. Você não sabe como é que terminou o livro de Jonas? O livro termina com Jonas reclamando da vida. Mas para mim, queridos, numa leitura assim muito simplória, o importante não é necessariamente saber o que aconteceu com a figueira. O importante, penso eu, para todos nós, é saber o que está acontecendo com a nossa figueira, com a nossa vida, com aquilo que nós somos. A narrativa deixa em branco, mas o nosso caso não pode ser deixado em branco. O que está acontecendo com a minha e com a sua árvore? Será que no meio das crises, destas crises que nos envolvem, nós estamos deixando de produzir, nós estamos deixando de conquistar, nós estamos deixando de prosperar? Será que por causa destas crises, nós estamos abandonando as nossas casas, as responsabilidades que temos como homem de casa, como marido de casa ou como filho de casa? Será que essas dificuldades têm de tal forma nos atingido que até mesmo o nosso compromisso para com a igreja do Senhor tem sido minimizado, tem sido enfraquecido, tem sido fragilizado? Porque é muito fácil nós arranjarmos argumentos para justificar, muitas vezes, práticas que não são justificáveis. O que está acontecendo com a nossa árvore? Eu gostaria de ressaltar este primeiro versículo que nós lemos, o versículo 6. O texto diz: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Diga comigo, plantada. Diga mais uma vez, plantada. Esta figueira, queridos, não nasceu em razão de uma semente que caiu distraidamente no solo. Não. Ela não nasceu resultado de uma ave que, voando com um galho no bico, de repente a semente cai e aparece uma figueira naquela vinha. Não. O texto é claro ao afirmar que esta figueira foi plantada. Diga comigo, plantada. Quero dizer para você que nós também não somos produtos do acaso. Nós não somos uma coincidência nesta vida. Nós não somos o que somos porque um casal resolveu deitar juntos, fazer amor e produziu a nossa vida. Não é tão simples assim. Nós somos produtos de uma ação direta de Deus. Havia uma vinha plantada. Quero reler com você João capítulo 15, verso 16, em que Jesus fala disso. Vocês não me escolheram, mas eu poderia parafrasear este texto: eu os plantei. Ao invés de eu o escolhi, eu os plantei, para que vocês saiam e deem fruto, e que o fruto de vocês permaneça.
Eu não sou uma árvore qualquer, eu sou uma árvore plantada pelo Senhor. Jesus disse numa outra ocasião, Mateus 15, verso 13: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Há árvores que o Senhor não plantou, mas nós somos árvores plantadas pelo nosso Deus. Nós fazemos parte de um plano desenhado, arquitetado pelo nosso Deus. Você não é qualquer pessoa, você não é qualquer árvore, você não é um arbusto qualquer, você é árvore plantada pelo Senhor. A minha vida, a sua vida tem um sentido, tem um propósito definido. Por isso eu não posso perder de vista esta questão que está acontecendo com a minha árvore. O que está acontecendo com a minha vida? Não é o fato de eu estar na igreja que eu estou com todas as garantias. Não é o fato de eu ser um oficial da igreja, um diácono, ou sei lá, um pastor ou um bispo, que eu estou garantido. Não. Jesus disse: eu escolhi vocês para darem frutos. Darem. É norma, é regra, é ordem. Darem frutos. Tempos atrás, surgiu um slogan dizendo: não basta ser pai, tem que participar. Você se lembra desse slogan? Não basta ser pai, tem que participar. Eu poderia usá-lo para dizer: não basta ser uma árvore, tem que frutificar. Diga comigo: não basta ser uma árvore, tem que frutificar. E temos, queridos, que frutificar, independentemente das crises, independentemente das convulsões, quer sejam convulsões na área política, social, econômica. Nós estamos vivendo nessa Babel durante estes dias aí, mas não importa. Se somos árvores plantadas pelo Senhor, o Senhor está conosco, nos ajudando, nos preparando, nos adubando, sachando a nossa terra, mexendo no nosso coração, mexendo no nosso espírito, para nós produzirmos frutos a 100%. Nós não podemos abrir mão disso. Mas há uma pergunta no ar que o texto não descreve, que o texto não registra. Mas essa pergunta, ela é chave, pois sem respondermos a ela, nós vamos colocar a figueira como a única responsável pela não produção de frutos. Eu vou repetir. Precisamos responder com atenção a esta pergunta, para não culparmos a figueira de ser ela a única responsável pela não produção de frutos. Jesus, em uma de suas lições de vida, e você conhece muito bem este texto, ele afirmou que todos nós, todos, estamos sujeitos a passar por lutas, desertos, momentos de tristezas, momentos de dor, momentos de frustrações, todos nós. Você conhece o que ele diz lá em João 16, verso 33. Ele sintetizou isso dizendo: eu lhes disse estas coisas, para que vocês tenham paz em mim. Por quê? Porque neste mundo vocês terão aflições. Foi muito incisivo, muito claro, muito objetivo. Neste mundo vocês terão, mas hoje, mais amanhã, situações que dificultam o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso viver, acontecem, bloqueiam, impedem, tiram de nós, muitas vezes, a nossa disposição, a nossa motivação.
Quantos têm jogado a toalha? Quantos têm deixado de lado um compromisso feito em tempos passados, em razão de lutas, de crises, de dificuldades? São N as ilustrações que nós poderíamos usar. Como Paulo reafirma esta verdade, quando escreve lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 8, ele diz assim: de todos os lados. Como, Paulo? Sim, de todos os lados, pela frente, pela trás, de lado, em cima, embaixo, de todos os lados nós somos pressionados, nós ficamos perplexos, nós somos perseguidos, nós somos abatidos, de todos os lados. Mas graças a Deus, Paulo não deixa no ar esta sua afirmação. Ele volta para dizer: mas não somos destruídos, não somos arrancados, não somos esquecidos. Deus não se esquece de você, nas suas crises, nas suas dificuldades. Deus não se esquece. Portanto, mesmo vivendo num mundo que nos impede de realizar muitas coisas, de produzir muitos frutos, nós não podemos desistir. Eu tenho passado momentos pessoais de muita angústia, de muitos questionamentos, porque eu gostaria de fazer muito mais. Queria ter disposição, sabedoria, entendimento, capacidade para fazer muito mais. Estava assistindo um programa essa semana de uma médica neurocientista, em que ela estuda o cérebro humano. E ela estava contando das potencialidades que nós temos, da capacidade que de alguma forma foi plantada no nosso cérebro. Ser nenhum, disse ela, criado tem a capacidade que nós temos. E eu fiquei pensando: meu Deus, abre a minha mente, pega estes 2 neurônios cinzentos que eu tenho e usa pelo menos esses 2. Dá-me uma capacidade de fazer. Eu quero fazer tantas coisas, mas muitas vezes eu me sinto inabilitado, incapacitado. Muitas vezes dificuldades outras aparecem e a gente deixa de produzir, deixa de realizar, deixa de fazer o que precisa ser feito. Veja o que Paulo escreveu lá na igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 2, versos 17 e 18, ele diz assim: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, diz ele, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Aí Paulo diz: quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Eu fiquei pensando quantas vezes, mesmo sendo o que nós somos, Satanás nos impede, Satanás bloqueia, Satanás faculta para nós, muitas vezes, algo que não vem de Deus, e a gente, sem saber, acaba cedendo. Muitas vezes a nossa liberdade não é uma liberdade dada por Deus. Satanás nos barrou o caminho, Satanás nos impediu. Aí eu paro, aí eu penso: será que nós não podemos pensar que aquela figueira plantada numa bela vinha, será que ela não desejava ardentemente produzir uvas? Quantos aqui gostariam ardentemente de produzir frutos para o reino de Deus? Levante a sua mão. Aleluia. E quantos verdadeiramente de nós que levantamos as mãos estamos produzindo esses frutos? Mas aí eu pergunto: será que a culpa é sua? Será que a culpa é minha?
Será que aquela figueira não aprofundou suas raízes, como foi dito aqui? Que a árvore plantada junto às águas projeta suas raízes, buscando força, energia, seiva. Será que esta árvore, esta figueira, não aprofundou suas raízes em busca de água para fortalecer os seus ramos, a fim de produzir o que o seu dono esperava? Será que não? Tem sido assim, queridos, infelizmente, com muitas pessoas que sinceramente estão caminhando com Deus, querem fazer algo melhor para Deus, foram plantadas pelo Senhor através do sacrifício do Senhor Jesus, foram regadas com a presença do Espírito Santo de Deus, e no entanto, não conseguem expressar estas bênçãos através dos frutos. São árvores frondosas, cheias de folhas, mas sem frutos. É importante olhar para esse texto, porque é uma parábola, e ver que o pano de fundo dessa parábola é a necessidade de arrependimento. Jesus está falando aqui de arrependimento, está falando aqui da mudança de uma atitude, está falando de uma disposição nova de viver a vida espiritual em toda a sua plenitude. Está falando da importância de nós darmos uma parada, revermos como estamos vivendo, dar uma virada, caminhar numa outra direção, arrependermos de muitas coisas que fizemos ou que estamos fazendo. Mas você sabe tão bem quanto eu que nem sempre o arrependimento é fácil de ser alcançado. Desejos a gente tem no coração, desejo todos nós temos, mas entre realizar um desejo e fazê-lo há uma grande diferença. É o conflito existencial de Paulo em Romanos capítulo 7. O querer fazer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Há um desejo forte de fazer o que é bom, mas eu acabo sempre fazendo o que é ruim, o que é mal. Então, com este entendimento, vamos examinar um outro texto da palavra de Deus, para nós entendermos esta parábola de Jesus. Veja comigo Mateus capítulo 13. Volte um pouquinho a sua Bíblia. Mateus capítulo 13, versos 24 a 26, diz o seguinte: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Jesus nos fala aqui também de uma plantação. E veja bem o que ele diz: o homem semeou uma boa semente. Não foi uma semente qualquer, foi uma boa semente. Plantou. O que esse homem esperava dessa plantação, queridos? Quando você planta uma boa semente, o que você espera colher? Uma boa colheita. Sim ou não? Você conhece essa expressão? Sim ou não? No entanto, nesta plantação, em que boas sementes foram lançadas ao solo, apareceu algo singular. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. E quando o trigo brotou, apareceu, formou espigas, também o joio apareceu. Aí eu pergunto: será que não foi isso que aconteceu com a nossa figueira?
Será que não foi isso que aconteceu com esse texto que nós estamos analisando? Será que aquela figueira não foi invadida por elementos estranhos que prejudicaram a sua frutificação? Será que um inseto, uma praga, ou sei lá, alguma coisa prejudicial foi lançado lá e cresceu junto, impedindo a frutificação daquela figueira? Nós não podemos desconhecer, amados, que há semeadores de joio ainda hoje que procuram atrapalhar o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. Ainda há. Há muitos joios, muitas sementes de joio sendo semeadas, que desanimam, que provocam um descrédito, que geram uma incredulidade, que instila em nós uma falta de motivação, de paixão, que mexem com a nossa saúde física, muitas vezes nos debilitando. São muitas as pessoas que se afastam da igreja em razão de doenças, de problemas com saúde, com trabalho. Eu sei que ficar doente faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada. Eu sei que enfrentar desafios na área material é algo comum nos nossos dias. O dinheiro hoje está muito caro, os recursos estão escassos, mas há situações que acontecem porque nós nos distraímos. Deixar de cuidar da saúde, por exemplo, é uma distração. Deixar de orar é uma distração. Deixar de ler a palavra de Deus diariamente. Quantos leem a palavra de Deus diariamente aqui? Olha aí como é que diminuiu o número de mãos. É uma distração. Não por vontade própria, mas envolvidos, engolfados, embrulhados em tantos problemas, a gente vai protelando. Eu sei que o desejo de realizar, de servir, de colaborar com o Evangelho é real, principalmente na vida de uma pessoa que foi plantada na vinha do Senhor. Mas basta um momento de descuido, querido, para nós sermos contaminados. Aquelas pessoas que deveriam cuidar da vinha estavam dormindo, e muitas vezes isso acontece conosco. Agora entenda, por que o agricultor pediu ao proprietário da vinha que deixasse mais um ano, o 8º ano, aquela vinha plantada, que ele não desse a ordem radical de arrancá-la? Por quê? O homem pediu: não, deixa, eu vou trabalhar nela para que a produção aconteça. Senhor, deixa mais um ano, eu cavarei ao redor, eu vou adubá-la e vamos fazer essa experiência. Queridos, esse é o tempo para o arrependimento proposto por Jesus nesta parábola. É o tempo de nós olharmos para a nossa vida e percebermos que nós podemos produzir mais frutos. Imagine o potencial que nós temos aqui nesta comunidade. Imagine o potencial de vidas, de homens, se colocados verdadeiramente nas mãos do Senhor. Quem nos resistirá, queridos? Quem vai obstar o nosso caminho? Não somos um, somos muitos. Somos um grupo de homens em que Deus olha com carinho, em que Deus cuida. Se nós nos mobilizarmos, queridos, as nossas igrejas representadas aqui vão passar por uma experiência diferente. O joio não vai prevalecer, o trigo vai brotar, a figueira vai brotar, a vinha vai brotar, os frutos vão aparecer, as pessoas vão perceber algo diferente em cada um de nós, vão olhar para nós e vão dizer: não, este homem é homem de Deus.
Aleluia! Aleluia! Oh, louvado seja o nome do nosso Deus! Ajudados pelo Espírito Santo de Deus, queridos, as nossas vidas vão ser adubadas, e mesmo vivendo num momento de crise, de incertezas, nós não vamos deixar de produzir, conforme foi dito aqui, através do pastor, do bispo, Jeremias capítulo 17, mesmo sendo o momento mais difícil da história do nosso país, mesmo vivendo este momento de crise, eu quero dizer para você que nós somos, ou pelo menos devemos ser, como esta árvore plantada junto às águas. Ele é como ele não é árvore, ele é como uma árvore plantada. Você não é obra do acaso. Se você foi plantado, o diabo não pode ter vez na sua vida. Você pertence a Deus, você é do Senhor, você está na vinha do Senhor. O diabo pode tentar, mas não vai conseguir. Quem tentará contra os eleitos de Deus? Nós somos os eleitos de Deus, queridos. Nós somos o povo amado do nosso Deus. Nós somos o sacerdócio real do nosso Deus. Que o diabo se envergonhe, que o diabo coloque o seu rabo debaixo das pernas e que fuja, porque ele está lidando com árvores que não apareceram por acaso no solo, mas por árvores plantadas junto às águas, junto ao ribeiro, plantadas pelo Senhor. Eu tenho a certeza de que há um tempo preparado por Deus para nós, um tempo para nós frutificarmos, um tempo para nós fazermos uma grande diferença no lugar onde nós estamos plantados. Há grandes possibilidades abertas pelo Senhor, para mim e para você, alcançar os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos, por mais altos que eles sejam. Não tenha receio de sonhar alto, não tenha receio de desejar alto, sonhe alto, peça alto, imagine o melhor que você possa imaginar, porque Deus vai estar com você. Deus vai estar. Ele não nos plantou por acaso, não nos plantou para nos esquecer, jogados num canto do jardim. Não, Ele vem diuturnamente, Ele vem frequentemente, com o regador do Espírito Santo, jogar água viva sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Vem molhar as nossas raízes, vem nos preparar, vem nos fortalecer, vem nos fortificar. Aleluia. Eu gosto muito deste salmo de número 1, que foi citado também aqui. Versículo 3, depois de falar como é feliz o homem que segue o conselho do Senhor, diz ele: é como árvore plantada. É como árvore plantada. Deus nunca administrou derrotas, e Deus nunca vai administrar derrotas na sua vida. Nunca. Porque Deus se envolveu com você, se envolveu comigo. Se Deus sempre é vencedor, Ele vai produzir uma vida vitoriosa, porque este é o desejo dEle para com você, para comigo. Eu sei que militam contra nós forças malignas. Eu sei que muitos querem impedir que nós frutifiquemos, que nós produzamos os frutos necessários. E é por essa razão que Jesus diz: olha, chegou o momento de arrependimento, de voltar, de dizer: Senhor, mais um ano, mais um tempo, o 8º ano, eu vou produzir frutos. Praz aos céus, e um dia a gente vai saber o que aconteceu com essa figueira. Quando nós lá chegarmos, nós vamos ter a alegria de ver que a figueira frutificou,
que ela venceu as suas crises, como nós venceremos as nossas crises. Em nome de Jesus, não aceite derrotas na sua vida. Em nome de Jesus, mesmo com as crises mais cruéis que você talvez esteja vivendo, enfrentando, saiba, eu sou árvore. Grite bem alto para que o diabo ouça: eu sou uma árvore plantada pelo Senhor. Eu sou uma árvore plantada pelo Senhor. Eu sou uma árvore plantada pelo Senhor, e eu vou frutificar segundo a graça do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, querido. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame graça sobre todos nós. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você para ficar de pé. Glória a Deus. Quero falar com vencedores desta tarde. Não quero que ninguém saia daqui com espírito derrotista. Quero que ninguém saia daqui dizendo: não, está difícil. Pode estar difícil, mas o meu Deus é maior do que qualquer outra dificuldade. Você tem que acreditar. Você tem que deixar no seu coração esta verdade ser enraizada. Você é árvore. Diga comigo: eu sou árvore. Bem alto: eu sou árvore. Sou árvore plantada pelo Senhor. Eu gostaria de ajudá-los, orando, intercedendo. Quem sabe semear o joio na sua vida. Quem sabe você está num momento de frustração, dizendo: eu gostaria de produzir, eu sei o que sou e por que eu não estou produzindo. Deus vai ajudar você. Há um Espírito aqui preparado para jogar água viva sobre a sua cabeça, sobre o seu coração, para encharcar a sua vida. Se você deseja, em poucos minutos, vem aqui à frente. Eu acho que nada melhor do que resolver os nossos problemas no altar de Deus. Se você é árvore plantada, se você deseja essa renovação, essa restauração, se você quer aproveitar este momento, quem sabe até de arrependimento, e dizer: não, eu vou mudar. Chegou a hora de você colocar em ordem a sua vida, sair daqui molhado, encharcado. Encharcado. Eu quero chamar aqui à frente os pastores que porventura estão conosco, que venham aqui conosco, os bispos, por gentileza. Aleluia. Não pense em mais nada, pense só nisso: eu sou uma árvore, eu sou uma árvore, eu sou uma árvore. Que o diabo saiba que você é uma árvore. Aleluia. Árvore frondosa, não apenas de folhas, mas de frutos. A Bíblia fala sobre fruto de arrependimento. Produzir, pois, fruto de arrependimento. Vem aqui para voltar para casa de uma outra forma, com um outro coração, com uma outra disposição, com uma outra vida. Aleluia, aleluia. Deus está neste lugar. Aleluia, aleluia. Se você deseja se ajoelhar, qualquer posição que você queira ficar, só não pode abrir mão desse momento. Deus quer abençoar você, Deus quer encher a sua vida. Não perca, não perca. Isso não é um apelo qualquer, não é apenas um modelo para terminar uma campanha, não. É a oportunidade dada por Deus, dada por Deus. Vidas podem sair deste altar completamente transformadas, completamente. Pai amado, Pai querido, as árvores estão aqui, Pai, no teu altar. As árvores estão aqui, sedentas, desejosas de receber, Pai, algo que venha dos céus,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba agora. Receba agora o fluir da graça de Deus. Em nome de Jesus. Ah, Pai. Ah, Pai, que cada vida seja regada. Mova-se, Senhor, no nosso meio. Mova no meio dos teus filhos. O que nós não podemos fazer, o Senhor pode. E o Senhor vai fazer. Somos, ó Deus, uma árvore plantada na tua vinha. Xalabaraka, xalabai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Maravilhoso. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Levante as suas mãos. Aleluia. 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 Abra a sua boca. Glorifique o nome dEle. Exalte o nome dEle. Aleluia. É Ele que está aqui. O mesmo Jesus que disse para aquela mulher: ah, mulher, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Aleluia, 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 Senhor. Transforma-nos a todos, ó Deus, em fontes de água viva. Aleluia. Ah, Jesus, eu te adoro, Pai. Nós estamos aqui, Pai, na Tua presença. Aleluia. Nós estamos aqui, Pai, debaixo da graça da Tua palavra. Aleluia. Oh, Jesus. Pai, como que é importante, Pai. Sim, amém. Eu quero, Pai. Cante.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir que você volte ao seu lugar, você permaneça de pé. Eu quero fazer uma oração com você. Fomos lembrados que amanhã é o domingo da igreja perseguida. E nós temos tanta liberdade no nosso país, temos direitos no nosso país. Não sei se em algum momento esses direitos estão ameaçados, não sei se há planos de ameaçar esses direitos que nós temos, mas eu queria que nós orássemos pela igreja perseguida. Vou pedir para você aguardar o seu irmão chegar aí no lugar dele, e eu gostaria que nós pudéssemos dar as nossas mãos. A gente canta tanta coisa maravilhosa na igreja, e nós vivemos muitas lutas na igreja, né? Essa música, esse entendimento que ele cresça ou diminua, é tão emocionante cantar, né? Mas a tradução nisso na prática às vezes tem tantas dificuldades. Infelizmente, nós temos que nos humilhar e reconhecer que há muitas competições que não deveriam acontecer, não é? Deus é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor de todas as coisas. Dê a mão para esse irmão e vamos orar, e vamos interceder pela igreja que parece que está longe de nós, que não tem nada a ver conosco, mas vamos levantar um clamor. Há muita gente literalmente dando a sua vida por se declarar seguidor de Jesus. Tem muita gente indo para a morte. Vamos clamar, vamos orar, vamos levantar um clamor por esse povo, por esses irmãos. Pai, nós nos unimos aqui neste encontro tão cheio de graça, tão cheio de liberdade, Senhor, tão cheio de louvores, de adoração. Pai, nós não poderíamos sair daqui, terminar este encontro sem orar, sem clamar pela Tua igreja, por nós mesmos, Senhor, porque a Tua igreja espalhada na face da terra não são várias igrejas. O Senhor não vem buscar várias igrejas, o Senhor vem buscar a Tua igreja, o Senhor vem buscar uma noiva, a noiva de Cristo, Senhor. E nós, ó Pai, clamamos por esta parte da igreja, Senhor, que está debaixo de perseguição, que está debaixo, Senhor, de um jugo terrível, de morte, de condenação. Há uma tentativa, sempre houve, e talvez nunca deixe de existir, ó Pai, de destruir a igreja, de aniquilar a igreja, de fazer com que a igreja ela desapareça, ela seja banida. A Tua palavra, o Evangelho, o que estas pessoas não sabem é a Tua declaração de vitória, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, que nada pode prevalecer. Nós oramos pela Tua igreja dizendo: Maranata, vem Jesus, Maranata, vem Jesus. Vem buscar a Tua noiva, vem buscar a Tua igreja ataviada, Senhor, a Tua igreja sem mácula. Pai, em nome de Jesus, que a Tua vontade se cumpra na vida de cada um daqueles Teus servos, ó Pai, que a Tua palavra prospere e prevaleça, Senhor, naqueles lugares, que o Senhor envie o livramento, a provisão, o milagre, Senhor. São homens, mulheres, pastores, ó Pai, seus filhos. Guarda, meu Deus, resplandece a Tua luz, resplandece a Tua glória, Pai. Pai, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós Te louvamos, aleluia. Vou pedir que você ore por esse irmão que está do seu lado. Nós temos aqui tantas
porções, tantas pessoas, tantos irmãos que representam tantas igrejas de Nova Vida, espalhadas no Rio, em Minas, em outros estados. Ore por esse irmão, ore pela igreja dele. Diga: Pai, eu oro pela igreja desse irmão. Eu peço que o Senhor abençoe, continue abençoando. Eu oro, Pai, pedindo que o Senhor derrame graça. Levante a sua voz para orar, para interceder. Abençoa, edifica, aviva a tua obra, Senhor. Faz dos teus ministros labaredas de fogo, faz dos teus pastores, ó Pai, homens santos, homens cheios do teu Espírito. Abençoa o pastor da igreja desse meu irmão, abençoa os pastores que não estão aqui neste dia, nesta tarde. Abençoa igualmente as igrejas, ó Pai, que pela distância, as igrejas dos outros estados, ó Pai, que vão talvez alguns assistir este vídeo, assistir depois tudo que o Senhor fez. Abençoa a igreja de Nova Vida espalhada, Senhor, por esta nação. Tem misericórdia, Senhor. Pai, renova-nos, ó Deus, dá-nos um vigor dobrado. Nós oramos pelos nossos bispos, ó Pai, pedimos que o Senhor abençoe cada um desses homens, ó Pai, os bispos que estão aqui nesta igreja, neste dia, os bispos que estão lá em Jardim Catarina, em Santa Catarina, em São Gonçalo. Abençoa esses homens, dando para cada um deles saúde, vigor, sabedoria, unção dobrada, Senhor, aquela graça, aquela autoridade, Senhor, que vem do alto, que vem de Deus, aquela autoridade que é boa, aquela autoridade que cura, aquela autoridade que une, Senhor, aquela autoridade que restaura. Sim, Pai, nós oramos pelo teu povo, nós oramos uns pelos outros, ó Pai, nós exaltamos e bendizemos o teu nome, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome, Pai. Não há Deus como tu, não há Deus que faça as obras que o Senhor faz. Santo, santo, santo é o seu nome. Guarda cada um desses homens do mal, Senhor. Guarda cada um de nós, segura nas nossas mãos, Pai, para que nós não venhamos a tropeçar em pedra alguma, Senhor. Guarda, Pai, livra de todo mal. Pai, nós oramos com fé, nós te agradecemos por este momento de graça abundante derramada sobre nós. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, e que todos digam amém, que todos digam glória a Deus. Vamos dar um aplauso a Ele é digno de toda a honra.